Então vamos lá, né? E aí, galera, boa noite. Queria saber de vocês. Opa, Luciana, tudo bom? Queria saber se o áudio tá bom, se dá pra ouvir, tá audível. Opa, boa noite, meu caro. Tudo bom? Como é que tá você? Bom, olha quem chegou aqui. Vem falar com a galera dos amigos de papai. Pronto. Fala, oi, amigos de papai, tudo bom? Tudo bom? Hoje eu curti. Pronto, beleza. Agora dá o seu tchau, porque papai agora vai fazer live, viu? Dá. Aula. Tá, tchau. Bem, gente, então vamos lá, né? Dando continuidade aí às nossas lives que nós estamos sempre fazendo às quartas-feiras, para nós discutirmos o papel da contabilidade, o papel das finanças, né? Ao longo desse período de pandemia, né? Que muitas pessoas se encontram em casa, né? Então o objetivo dessa live hoje é tão somente é porque minha filha tá aqui. Aí ela tá correndo, tá pra lá pra cá, né? Mas vamos lá. Então, o objetivo dessa live hoje é explicar de que forma, né, como nós podemos utilizar as ferramentas da contabilidade para promover a gestão das suas finanças, né? Eu vou falar de um caso particular meu, né, que eu utilizo essas ferramentas, né, para promover a gestão das minhas finanças pessoais. Eu faço meu balanço patrimonial pessoal, meus relatórios pessoais, enfim. Então essa live ela tem por objetivo o seguinte. Ela tem por objetivo eu apresentar a vocês de que forma nós podemos nos valer das ferramentas que a contabilidade pode que ela oferece e que nós podemos se valer dessas ferramentas para controlar nossas finanças pessoais, certo? Bem, então, partindo dessa premissa, partindo dessa ideia, eu vou explicar o seguinte. Pense o que é primeiro passo, o que vem a ser riqueza, né? A riqueza, a riqueza do ponto de vista econômico é tudo aquilo que gera renda. Então a riqueza é tudo aquilo que gera uma renda. Pense numa árvore. Ora, a árvore, vamos pensar, por exemplo, num pé de jaca. Adriana Leão, estou usando o Instagram da minha filha. Ah, massa, massa, tranquilo, Adriana. É. Então pense numa árvore, né, num pé de jaca, por exemplo. O pé de jaca gera um fruto, e esse fruto é a jaca, certo? Então, o meu mestre aí entrou, acabou de entrar. E aí, mestre? Bem, então eu tenho o seguinte: eu tenho uma árvore, né? E essa árvore dá frutos. Então a riqueza é algo que gera renda, certo? Então a renda é fruto dessa árvore, é fruto dessa riqueza, certo? Então o que é que a contabilidade estuda, né? Opa, professor André, obrigado pelo prestígio, cara. Fico muito feliz por você estar me prestigiando. Então vamos lá. Então nós temos a riqueza. Então riqueza é tudo aquilo que gera renda. Então, o que é que a contabilidade estuda então? Então, a contabilidade estuda essa riqueza. Então, essa riqueza, ou seja, tudo aquilo que é capaz de gerar renda, né? Só que em contabilidade nós chamamos isso de patrimônio. Então, quando eu estou falando de patrimônio, é uma concepção contábil para o termo riqueza. Ou seja, riqueza é tudo aquilo que gera renda. Bom, então, partindo dessa ideia, eu preciso, do ponto de vista. Olha a Elane aí, ó, já também está na área. Então, partindo dessa ideia que riqueza gera renda. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, tá. Então, partindo dessa ideia, então eu tenho riqueza, essa riqueza gera renda. Então a contabilidade estuda exatamente essa riqueza, a gestão dessa riqueza,
Ou seja, o conjunto de elementos desse patrimônio que são capazes de gerar riqueza. Mas só que a contabilidade, ela não lida tão somente com aquilo que gera que gere renda, mas também os recursos que estão por trás da riqueza. Então, na verdade, a contabilidade ela lida também com gerar riqueza, mas também com aquilo que consome riqueza. Então, aquilo que gera riqueza, nós chamamos de forma bem simples, são os ativos. Então, ativo na concepção contábil é tudo aquilo que gera renda. E passivo é tudo aquilo que consome essa renda. Ok? Claro que eu estou partindo de uma lição bem comezinha, bem simples, para explicar o que vem a ser contabilidade. Então, contabilidade é tudo isso, tudo isso. A contabilidade ela estuda toda a riqueza de uma pessoa, né? Essa riqueza, eu tenho recursos, elementos, né? Tem recursos que consomem riqueza e que geram renda e consomem renda. Então, tudo aquilo que gera renda, né, numa concepção contábil, eu te chamo de ativo. Por outro lado, aquilo que consome renda é passivo, certo? Então, essa é a ideia do que vem a ser contabilidade. Bem, e aí, como eu consigo gerar renda? Bom, basicamente, né? Não, tranquilo, Eduardo. Basicamente, nós temos dois tipos de renda, né? Um ser humano, né? Ele tem dois tipos de renda: a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é aquela que decorre, digamos, do nosso esforço laboral, do nosso trabalho, do nosso emprego, enfim. Então, isso é renda ativa. Já a renda passiva, ela advém dos investimentos, né? Que nós, inclusive, fizemos uma live, eu e o professor José Ronaldo, na semana passada nós fizemos uma live cujo tema foi exatamente como montar uma carteira de investimentos. Ela está lá no meu YouTube, né? Depois, quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu disponibilizo lá no meu canal no YouTube. Essa live lá está lá completa, explicando, né, como montar uma carteira. E aí essa renda passiva, ela advém dos investimentos que você tem. Não há necessidade de você ter um esforço laboral para você obter essa renda, certo? Então, como dizemos assim, do ponto de vista financeiro, que uma pessoa é rica, ela significa o quê? Que ela consegue ter renda passiva maior do que os seus gastos mensais. Então, quando eu consigo gerar renda decorrente dos meus investimentos, decorrente não do meu esforço laboral, gerar renda suficiente, né, que seja superior a meus gastos mensais, aí eu tenho, né, o que os educadores financeiros estudiosos da matéria chamam de independência financeira, certo? Então, eu tenho dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. Bem, e a contabilidade, nesse contexto todo, ela estuda isso tudo, né? Ela estuda como você consegue promover a gestão de todas essas rendas, seja essa renda ativa, seja essa renda passiva, seja os elementos do seu patrimônio que consomem renda, como os recursos que geram renda para você. Bem, partindo dessa ideia, como é que nós poderíamos promover a gestão das nossas finanças, né? Eu geralmente isso Opa, Bruno, boa noite. É fruto de um treinamento, né? Esse que eu estou falando aqui para vocês é fruto de um treinamento que eu dou aqui em Salvador, né? No ano 2019 eu fiz 2 turmas e pretendo no ano de 2020 fazer ele online, né? Vou fazer um curso online, né? Que eu ensino, né? Com maiores detalhes, com maior robustez, né? Como, né? Vocês montarem isso. Mas essas aulas que eu estou ministrando aqui já é mais do que suficiente, né? Para vocês pelo menos mudarem o seu mindset, mudarem a sua maneira de pensar com relação ao seu dinheiro, né? Boa noite, Bonifácio. Boa noite, cara. Tudo bom? Bem, então o primeiro passo que eu considero importante para nós promovermos a gestão das nossas finanças é o diagnóstico, né? Como você vai ao médico, por exemplo, você vai com uma dor de barriga, você está sentindo uma dor de barriga, uma dor no estômago. Opa, Nessa, boa noite.
você vai no médico com uma dor no estômago, uma dor no intestinal, enfim. Você vai no médico. O médico vai fazer uns exames, né? Ele vai pedir a você alguns exames, ele vai fazer alguns procedimentos ali. Então, da mesma forma, né? E na contabilidade, para nós diagnosticarmos a situação de uma empresa, né, nós fazemos esse diagnóstico. Né? E como é feito esse diagnóstico, Bruno? Basta para isso nós mapearmos os gastos da pessoa, né? Fazer o registro de todos os gastos, né? Das fontes e das fontes de recursos e para onde vai esses recursos. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, ou seja, como é o padrão de consumo dessa pessoa. Né? Então, o primeiro passo seria esse, né? Você promover o diagnóstico. Bom, o segundo passo, partindo dessa ideia, né? Eu tava até falando isso essa semana, que minha esposa, eu tenho uma planilha, né, que eu faço toda a minha contabilidade pessoal. E por incrível que pareça, minha esposa não, ela agora está utilizando, mas antes ela não vinha utilizando, né? Mas enfim. E aí, eu estava esse final de semana mapeando, né, os gastos dela, né, para nós verificarmos como é que está a contabilidade da nossa família, né? Eu tinha identificado que ela tinha mais despesa do que receita, né? Mas ela falou, não, Bruno, mas ainda estamos no meado do mês. Eu falei, tá, tudo bem, mas eu tô te dando uma posição nesse momento. Então, nesse momento que nós estamos aqui, você tem mais despesas do que receitas, né? Eu mostrei isso à minha esposa, né? Foi interessante. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, né? E aí vocês podem perguntar, poxa, Bruno, como é que eu devo proceder esse diagnóstico? Bom, uma orientação que alguns livros, alguns estudiosos falam é você fazer o registro de todos os gastos por pelo menos 30 dias. Por que 30 dias? Porque é a partir desse período aí que você já tem um mapeamento do seu padrão de consumo, né? Da sua cesta de serviços de consumo, da sua cesta de produtos, da sua cesta de serviços, que é a partir daí que há de se montar uma estratégia, né? Que seria então o segundo passo, que seria o planejamento, né? Bom, aí as pessoas podem perguntar o que é um planejamento? Bom, planejamento é basicamente nós pensarmos uma situação futura que nós queremos alcançar. Então, o planejamento basicamente é isso, ou seja, eu quero alcançar algo, né, dentro de um determinado tempo. Então eu faço o planejamento. Então, o planejamento é esse algo a ser alcançado, né? No nosso caso aqui de finanças pessoais, seria, no caso, nós delimitarmos os nossos gastos, as nossas receitas e nossas despesas. E esse planejamento, dentro do contexto das finanças pessoais, ele é materializado através do orçamento pessoal, né? Orçamento doméstico, enfim. Então, esse planejamento ele seria materializado, consubstanciado no orçamento. Então, o orçamento pessoal, ele, em verdade, ele é resultado do planejamento. E esse planejamento, ele advém, né, de um diagnóstico que nós fazemos. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Eu mapeio como é que a minha cesta de consumo, né, e minha cesta de receitas e despesas. Depois, eu vou para o planejamento. Esse planejamento, ele é materializado num orçamento, certo? Uma vez feito esse orçamento, aí nós vamos para a sua execução. Ou seja, nós continuamos a fazer o registro dos gastos, né? E tendo como um parâmetro o orçamento, né? Então, o orçamento é a nossa situação ideal, a nossa situação desejada. E aí nós continuamos a promover o registro de todos os gastos. Chega no final do mês. E aí o que é que eu faço? Eu pego, confronto o que ocorreu com o que deveria ocorrer. Então, o que ocorreu é o registro dos gastos que nós fizemos após o planejamento, e o que deveria ocorrer é aquilo que está exatamente no planejamento, certo? Então, aí eu faço esse confronto entre o que ocorreu com o que deveria ocorrer.
Aí eu faço esse confronto. Bom, aí havendo, né, situações que estão acima ou abaixo do planejado, nós promovemos melhorias, né? E aí nós continuamos o ciclo, diagnosticamos, planejamos, executamos e confrontamos. Então, nós ficamos sempre nesse ciclo para promover as nossas finanças pessoais. Bem, então esse é um ciclo, né, básico, né, de organização financeira de uma pessoa, né? Ou seja, você tem que diagnosticar, né, planejar, executar e confrontar. Bem, então esse, deixa eu limpar aqui meu óculos, gente, que eu tô aqui numa sala fechada e aí fica, às vezes fica suando. Bem, aí esse é o ciclo básico, né, do planejamento pessoal de uma pessoa. Bem, aí a pergunta é: como a contabilidade pode ajudar nesse ciclo? Bem, para construir uma casa, o pedreiro ele utiliza ferramentas, ele utiliza instrumentos, ele utiliza meios. Para consertar um carro, o mecânico utiliza ferramentas. Então, da mesma forma que o contador, né, ou aquele que executa a contabilidade, ele dispõe de ferramentas, ele dispõe de meios, ele dispõe de instrumentos que podem ser utilizados para a execução da prática contábil. Bom, então eu vou utilizar alguns termos técnicos, né? Mas eu vou utilizar esses termos técnicos, mas é de fácil entendimento. Então, o contador, né, para fazer a prática contábil, ele utiliza de 4 técnicas. Quais são? A escrituração, as demonstrações contábeis, a análise dessas demonstrações contábeis e a auditoria. Vou repetir. O contador ele utiliza 4 técnicas, né, para executar a prática contábil. Quais sejam a escrituração, as demonstrações contábeis, a análise das demonstrações contábeis e a auditoria. Aí agora, como é que nós conseguimos correlacionar, né, essas técnicas contábeis com o planejamento pessoal? Como é que nós podemos casar isso? Bem, a escrituração, né, que é a técnica contábil mais simples, ele diz o seguinte: até a escrituração, ó, Henrique está dizendo que é top. A escrituração, basicamente, é o registro de um fato econômico. Por exemplo, eu comprei um carro. Quando eu compro um carro, é um evento econômico. Por que é um evento econômico? Porque é medido, né? Ele é capaz de ser mensurado, né, medido numa unidade monetária. Por exemplo, eu comprei um carro por 30 mil reais, por exemplo. Então, quando eu faço o registro dessa compra, isso é escrituração. Então, quando eu falo de escrituração, basicamente estou falando de quê? Eu estou falando de registro de um fato contábil, de um evento econômico. Esse evento econômico ou vai gerar renda ou vai consumir renda. Se lembra daquilo que eu falei com vocês, que a contabilidade estuda tudo aquilo que consome e que gera renda, né? Basicamente, o que consome renda é passivo e o que gera renda é ativo. Bem, então, a escrituração ela é responsável por promover o registro de tudo aquilo que impacta o patrimônio de uma pessoa, seja consumindo renda, seja gerando renda. Bom, partindo dessa ideia que a escrituração é isso, então eu consigo correlacionar a escrituração com o diagnóstico, que é a primeira etapa para se promover a gestão das finanças pessoais de uma pessoa. Então eu tenho a escrituração, que é o registro dos fatos, e eu tenho o diagnóstico. Então, a técnica da escrituração eu consigo utilizar para operacionalizar, para executar o diagnóstico, né, que é a primeira etapa do planejamento das finanças pessoais de uma pessoa. Bem, depois disso, eu tenho o planejamento. Né? O planejamento, né, é indicar
para onde eu vou. Para isso, eu tenho uma técnica contábil chamada demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, ela vai me dizer o seguinte: olha, como é que está o seu patrimônio, né, num determinado momento. É como se fosse uma selfie. Ou seja, você vai, tira uma foto sua, ela está demonstrando o seu estado naquele momento. Então, uma demonstração contábil, né, ou as demonstrações contábeis, ela faz o seguinte: ela evidencia, ela mostra para você a sua posição, a posição do seu patrimônio, da sua riqueza, naquele momento. Então, isso que é a demonstração contábil. Então, a partir dessa demonstração contábil, ou seja, da posição, né, do meu patrimônio, ou seja, dos meus direitos, dos meus bens, das minhas obrigações, a partir daí, né, é que essa técnica contábil permite que eu consiga fazer o planejamento. Ou seja, partindo do levantamento dessas demonstrações, eu consigo dizer o seguinte: olha, a minha situação é essa e, com base nisso, eu quero chegar nessa situação aqui. Então, é através da demonstração contábil, ou das demonstrações contábeis, que não são só uma, né, que eu posso, né, dimensionar para onde eu quero chegar. Boa noite, Rogério. Boa noite. Bem, aí eu, através das demonstrações contábeis, eu consigo dizer para onde eu quero chegar, que é o planejamento, né? Bom, aí eu consigo, aí uma vez feito o planejamento, né, que as demonstrações contábeis nos auxilia a executá-lo, aí eu vou continuar fazendo a escrituração, ou seja, eu vou continuar fazendo o registro de tudo aquilo que impacta no meu patrimônio, ou seja aumentando a minha renda ou reduzindo a minha renda. Bem, quando chega no final do determinado período de tempo, um mês, por exemplo, eu vou confrontar aquilo que ocorreu, ou seja, aqueles registros dentro de um determinado período, com o que deveria ocorrer, que é aquilo que está no meu planejamento, que eu consegui elaborar através das demonstrações contábeis. Então, quando eu faço esse cotejo, ou seja, entre o que ocorreu com o que deveria ocorrer, eu tenho a auditoria. Então, a auditoria é uma técnica contábil. Opa, boa noite, Rogério. Então, a auditoria, né, numa lição bem macro, ela faz o seguinte: ela confronta aquilo que ocorreu com o que deveria ocorrer. Então, quando eu faço esse cruzamento, né, entre o que ocorreu com o que deveria ocorrer, eu tenho a figura da auditoria, certo? E por fim, né, não menos importante, eu tenho as análises das demonstrações contábeis. Bom, as demonstrações contábeis é uma foto da sua real posição financeira e patrimonial num determinado momento. Quando eu pego essas demonstrações e destrincho ela em índices, né, e aí eu tenho a análise. Por exemplo, eu posso é, calcular, por exemplo, um índice de endividamento de uma pessoa, né? O índice capacidade de poupança da pessoa, o índice, por exemplo, o gasto percentual do cartão de crédito com relação ao total do seu salário. Então, tudo isso são índices que a análise das demonstrações contábeis pode nos auxiliar, né? Então, é através da análise das demonstrações contábeis que eu consigo, né, através dos seus índices, né, extrair informações, insights, para verificar como é que está o comportamento das minhas receitas e das minhas despesas, né? Então, basicamente, eu tenho essas quatro técnicas, né? A auditoria, a escrituração, as demonstrações contábeis e a análise das demonstrações contábeis, que conjugadas, né, elas podem, né, ser úteis, né, para promover a gestão das finanças pessoais. Mas para isso, como dito anteriormente, o primeiro passo é diagnóstico, gente. Não há
outro, outra, outra maneira de nós nos conhecermos, nosso padrão de consumo, certo? Bom, eu queria dar um tempinho aqui para vocês, abrir um pouquinho para vocês apresentarem alguma dúvida, algum questionamento sobre o que nós discutimos até então, né? Sobre essa temática aí, né? De como controlar suas finanças. Então, essas são as ferramentas, né? Que a contabilidade ela pode ser útil, né? Para promover a organização financeira de uma pessoa, né? Estou aberto aí para dúvidas, né, questionamentos, né, e se ninguém tiver, continuaremos aqui nossa discussão, né, teórica. É o tempo que eu também tomo um café. Hoje é a primeira, aproveitando também para essa é a primeira live que eu estou fazendo assim sozinho, né, que geralmente eu fazia com o Zé, né, Zé não pôde fazer hoje, mas ele está acompanhando. E essa live também é fruto de um projeto, né, que eu desenvolvo, né, que é fazer com que a contabilidade faça parte do dia a dia das pessoas, né? A contabilidade ela tá aí, né, pode ser útil para as pessoas, mas só que infelizmente ela é mal concebida, né, na sociedade por nós profissionais, um ou outro que sobressai, mas ela pode ser útil, né, na medida em que, opa, mestre, mas ela pode ser útil, muito útil para a sociedade, né? Assim, eu estava vendo algumas pesquisas, por exemplo, no índice de educação financeira, né, ao longo do mundo, né, aqui o Brasil está muito atrás, está muito atrás, é sempre presente. É isso aí, irmão, né? Não é porque nós não estamos fazendo conjuntamente a live que significa que você não esteja presente. Bem, mas assim, eu estava vendo alguns artigos, né, científicos sobre a matéria, sobre a educação financeira, né, e eles estavam dizendo o seguinte, que a base da educação financeira é a contabilidade, né? E aí é através, né, inclusive o Robert Kiyosaki, caro professor Bruno, outra forma de acompanhar as pessoas pode ser através de análises horizontais e acompanhamento das receitas e despesas mês a mês, além da análise vertical para ver a relevância. Sim, André, com certeza. É porque não adianta você verificar, fazer uma análise vertical e horizontal num determinado período de tempo. Mas também você verificar o comportamento dos gastos da pessoa ao longo do tempo, né? Para que nós possamos chegar à situação ideal, é, a situação ideal é concebida, né, que a pessoa faz, né, através das demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis, né, ela permite que você estabeleça um orçamento, né, essa análise das demonstrações, né, seja através de índices, quocientes, ou seja, análise horizontal, você vai verificar o comportamento dos seus gastos ao longo do tempo, né, para quem não tem formação em contabilidade, né, principalmente. E aí nós conseguimos verificar o comportamento dos gastos, das receitas e das despesas ao longo do tempo, né? Ela permite isso aí, certo? Bem, aí voltando ao caso, o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico e Pai Pobre ele fala exatamente isso, né? Que a contabilidade é a grande chave, né, para nós promovermos a gestão das nossas finanças e termos a educação financeira, que é que falta muito em nosso país, né? Em que pese as críticas, né, com relação à reforma da Previdência, por exemplo, mas o que é que ela fez foi o seguinte: delegar o processo de aposentadoria mais para nós, para a gente, para nós indivíduos, né? Então vai caber mais a gente, né, a nos instruirmos no sentido de que termos condições de formarmos um patrimônio, formarmos uma riqueza suficiente. Isso, Joseli, muito bom. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. É, que ele fala, eu estava falando da reforma. Então, a reforma da Previdência ela veio para quê? Para que essa obrigatoriedade de construção de uma renda suficiente. Você analisa a viabilidade de compra de bens duráveis sempre. Cris, eu analiso. Assim, eu geralmente, quando vou comprar algo, né, eu sempre me questiono.
né? Se de fato aquilo ali é útil para mim, né? Ou não, né? Mas eu geralmente faço essa análise, né? Assim, para verificar, pô, o que é que eu comprando algo vai me trazer de benefício, né? Claro que assim às vezes essa análise ela é falha, né? Até porque eu também não sou infalível, mas assim geralmente há situações em que eu acabo comprando algo que não me traz nenhum tipo de benefício, mas geralmente eu analiso sempre, né, o quanto eu comprando algo, o quanto de benefício aquilo ali vai me gerar, né? Eu, por exemplo, eu tava falando com minha esposa, né? Porque às vezes eu brinco de programar, de fazer programação, né? E aí eu preciso. Onde eu trabalho, eu geralmente eu programo com dois monitores. Um notebook, um monitor do notebook e um monitor à parte, que eu fico monitorando ali o código. E aqui em casa, nesse período de pandemia, eu estou programando com um único monitor. Isso está me deixando assim agoniado. E eu estou pensando em comprar um monitor, né? Assim, à parte, para eu ficar promovendo o controle assim dos meus códigos que eu fico fazendo, né? Bom, aí voltando ao caso da aposentadoria, essa reforma, né, da Previdência, ela veio no sentido de que de delegar a gente a maior obrigatoriedade para a construção de um patrimônio suficiente que nos dê renda suficiente no momento da aposentadoria. Mas, por outro lado, essa reforma em nenhum momento nos fala de que forma nós poderemos construir essa riqueza. Ou seja, diz o seguinte: olha, você tem que fazer, mas não diz como a gente tem que fazer. É um investimento necessário, exatamente. Então, ela ensina como fazer. Ele diz o seguinte: olha, você tem que fazer a sua poupança, mas não diz como fazer. E isso fica latente, né? E aí eis o porquê que nós necessitamos para ontem de educação financeira, ou seja, saber para onde, da onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai, né? E assim, pesquisas inclusive da esqueci o nome do órgão, né, do Serasa, né, dizendo que boa parte das famílias se encontram-se endividadas, né? Endividadas porque nós temos um padrão de consumo, né, que privilegia o você ter e não você o ser, privilegia o ter e não o ser. Consequentemente, nós somos levados a um padrão de consumo que não tem nada a ver com aquilo que nós desejamos. Por exemplo, Cris perguntou se você analisa a viabilidade de compra de bens duráveis sempre. É, geralmente as pessoas elas não compram pensando no benefício que esse bem ou esse serviço vai me proporcionar, né? E aí a gente acaba comprando por impulso, né? E esse impulso decorre também de muitas falhas emocionais que nós temos em nossa mente, né? Seja dessas falhas emocionais decorrentes da infância, da adolescência, e nós carregamos essas falhas emocionais para a vida adulta, né? E que chega na vida adulta, teoricamente você já deveria, né, saber controlar isso, nós não sabemos, né? E aí gera-se uma quantidade enorme de pessoas endividadas, né? E aí o papel da contabilidade nesse sentido é o quê? Olha, é pôr ordem na casa, ou seja, é promover essa racionalização dos gastos. Olá, 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 Clélia, boa noite. É promover essa racionalidade, essa racionalização dos gastos. É porque é através da contabilidade que eu consigo efetivamente, ter dimensionamento das minhas receitas e das minhas despesas, né? Existem outras ferramentas, a que eu utilizo é a contabilidade, né? É a que eu ensino, é a que eu sei, né? E que para mim dá muito certo, né? Vou falar um caso meu. Eu, por exemplo, eu sou formado em contabilidade, sou contador, eu exerço a profissão, né, com muito orgulho, né, de fazer parte dessa classe. Mas eu não tinha um método, né, de gerenciar minhas receitas e minhas despesas. Eu não tinha, né? E aí de repente eu pensei, poxa, por que eu não utilizar a contabilidade, né, para promover a gestão das minhas contas, das minhas finanças pessoais? E aí eu busquei livros, busquei estudos, não achei
nada objetivamente. Então eu falei, rapaz, eu vou criar o meu método, né? E aí eu fui criando, né? Fui estudar um pouco de programação, né? Para criar códigos. E aí hoje eu faço a minha própria contabilidade, né? Assim, eu ensino isso, né? E foi assim, foi através disso aí que hoje realmente eu me sinto, né? Do ponto de vista financeiro, um pouco mais confortável, né? Hoje, por exemplo, eu tava falando com minha esposa, né? Que ela falando, ah, Bruno, hoje eu vou montar minha reserva de emergência, tal, não sei o quê. Eu falei, porra, bacana, bacana, isso é importante. E mais importante é assim que eu tava falando, e eu falei isso para, eu falei o seguinte para ela, eu falei, ó, Carla, hoje nós estamos passando por uma situação atípica, tal, de pandemia, tal. Mas, assim, nós estamos passando com uma certa resiliência, com uma certa robustez, graças a essa reserva que eu fui montando ao longo do tempo. Isso não quer dizer necessariamente que foi tudo perfeito. Não, nada foi perfeito, né? Eu fui construindo ao longo do tempo, fui estudando, fui lendo, né? E aí eu fui montando essa reserva de emergência, né? Que, ou seja, uma reserva que me deixasse assim, se alguma circunstância laboral minha me impedisse de eu trabalhar, né? Ó, o que Clé está dizendo. Depois que eu fiz o curso da controle de suas finanças, agora eu consigo guardar dinheiro. Curso do professor Bruno. Importante ter uma reserva para uma emergência futura. Sim, com certeza. É, com certeza. E sem falar, eu digo mais ainda, eu chamo de RO, que são as reservas de oportunidades. É a grande bolacha quebrada, né? A bolacha quebrada é o seguinte: é você comprar algo por um valor, né? Desde que você que aquilo lhe atenda à sua necessidade, por um valor abaixo daquilo que ele esteja valendo naquele determinado momento, né? Então, o que eu penso, o que eu falo e profetizo é o seguinte: para que a pessoa torne-se investidor, ou seja, vou passar a ser investidor, vou comprar ação, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar fundo imobiliário, vou investir em Bitcoin, enfim. Eu recomendo fortemente que vocês primeiro façam o dever de casa. E essa live, ela tem por finalidade isso, né? Trazer insights para que vocês possam organizar a casa, preparar a casa, fazer o fundamento da casa, para que depois possamos passar para um outro patamar de investidor, né? Porque muitas pessoas pensam em ir para o patamar de cima sem ter preparado o patamar de baixo. Por que isso? Eu falo isso porque existe muitas pessoas que vão para o mercado financeiro, principalmente para o mercado acionário, e no primeiro tombo quer sair. Mas por quê? Primeiro não teve o preparo. Pronto, agora precisa aprender a investir. Joseli, tem uma live no meu canal no YouTube que eu fiz com o professor José Ronaldo na semana passada, que nós dois explicamos, né, como montamos uma carteira de investimentos, né? E inclusive nós explicamos o racional, né, que eu utilizo, né, tá tudo lá, né, gratuitamente para quem quiser utilizar. Eu expliquei o meu racional, como eu utilizo a minha metodologia para investir. Tá lá nessa live que tá lá no meu canal no YouTube, né? Nós fizemos aqui a live, gravamos, né, e eu levei lá para o canal no YouTube. Bem, aí, voltando ao caso, então é a partir dessa contabilidade que eu consegui efetivamente ter um dimensionamento das minhas receitas e minhas despesas. E aí eu consegui ir para o outro patamar. E foi por causa disso também que em momentos como esse agora da Bolsa de Valores, né, dessa situação atípica, né, que eu consigo ter uma certa tranquilidade financeira. Porque eu fiz o meu dever de casa, né? Eu trabalhei, eu gerenciei minhas receitas, gerenciei minhas despesas, eu eu fiz o meu patrimônio, fiz o meu diagnóstico, né? Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu faço na prática, né? Assim, sem tirar nem pôr, né? Eu dimensiono minhas receitas e minhas despesas, eu registro tudo, quase, não diria tudo, mas 90% a 95% de todos os meus gastos, eu tenho tudo registrado desde 2000, deixa eu ver, acho que é 2020.
A minha planilha, a base dela é de 2016, mas eu acho que desde 2012 eu tenho aí registros. 2012, 2011. Só procurando aqui nos meus HDs, nos meus arquivos de nuvem, eu tenho todos os meus registros, né? E foi com isso que eu consegui, né, assim, realmente, esse curso do professor Bruno foi importante para mim poder gerenciar. Pô, Lucimar, obrigado, cara. São dois alunos queridos aí, Lucimar, o mestre dos tributos, né? É o que me dá aula de contabilidade tributária. Que, assim, eu fico muito agradecido, cara, assim, de que realmente eu consegui impactar a vida das pessoas, né? Porque eu tenho uma missão, né, como professor, né? É fazer com que a contabilidade faça parte do dia a dia das pessoas, né? Então, como eu montei o curso Controlando Suas Finanças com a Contabilidade, foi para fazer isso, para fazer com que a contabilidade faça parte do dia a dia das pessoas, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus, né, dizendo que, porra, foi muito ficar, o curso foi bacana, tal, enfim. E aí, a minha base de investidor, né, voltando ao caso, eu consegui através desse dever de casa, né? E aí, quando eu tive esse baque agora aí de coronavírus, essa coisa toda, eu fui às compras, né? De ações, ou seja, seguindo a minha lógica, a minha estratégia de investimento. Por quê? Porque eu já tinha o meu dever de casa feito, né? Infelizmente nós não temos essa cultura aqui no Brasil de fazer o dever de casa, né? Ou seja, o governo nos obriga, né? Ou seja, através, por exemplo, dessa reforma da Previdência que foi estabelecida, delegando para a gente a obrigatoriedade de construirmos o patrimônio suficiente que nos gere renda quando da nossa aposentadoria, mas não ensina como, né? Talvez como muitos de vocês, eu também venho de uma cultura que não privilegiava o hábito de poupar, da educação financeira, né? Desse controle mais assertivo dos gastos, né? E dimensionamento das receitas. Mas não é por isso, né, que eu vou dizer, como é que eu posso dizer? Vejo esse curso como um projeto social, professor, e acredito que as pessoas que te conhecem pensem da mesma forma. Sim, cara, é um projeto social mesmo, né? Eu não cobro caro por esse curso, né? É uma das minhas premissas. Pô, cara, porque assim, é fazer com que a contabilidade faça parte do dia a dia das pessoas. Essa é a ideia, né? E aí, voltando ao caso, eu sempre penso assim, se, se eu não tivesse nessa situação, como é que eu estaria? Né? Eu penso muito assim, e se, e se, e se. Ou seja, através desses se's eu vou montando as minhas estratégias, certo? Gente, alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação, né? O que é que vocês podem... Agora eu vou deixar um tempinho aí para vocês, né, falarem, né, porem os seus questionamentos sobre, naquilo que eu puder responder e souber, né, responder eu respondo. Se não der tempo, eu deixo meu WhatsApp disponível, meu Instagram disponível para vocês tirarem quaisquer dúvidas sobre a matéria, né? Fica à vontade aí para vocês falarem também. Bom, vejo seu curso tal. É isso mesmo, cara. E aí, gente, então já que ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou continuar aqui, né, discorrendo sobre. Então, vamos recapitular, né, para quem chegou depois, né, quais são as técnicas contábeis: a escrituração, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Bom, e o passo a passo para a montagem gerenciamento das finanças pessoais é primeiro o diagnóstico, ou seja, diagnosticar a minha situação, o levantamento do meu balanço das minhas demonstrações, né? Executar esse planejamento e confrontar se está indo alguma coisa errada, certo? Então, essa seria o aspecto das finanças pessoais e esse seria o da contabilidade. Então, nós sabemos que a contabilidade ela pode ser útil, muito útil, para promover a gestão das finanças pessoais, né? E partindo dessa ideia, indo para a ideia do investidor, né? Ou seja, na semana passada nós fizemos uma live de como montar uma carteira de investimento, mas como muitas pessoas questionaram, poxa, professor, você poderia fazer uma live sobre organização financeira, sobre finanças pessoais ou algo do tipo?
E aí o que é que eu fiz? Aí eu fiz um questionário no meu Instagram profissional e aquele mais voltado, né, está sendo objeto dessa live, né, que é como organizar suas finanças pessoais através da contabilidade, né. Esse é o passo a passo que eu utilizo, né, para gerenciar minhas finanças, né. Eu não fujo disso, não fujo mesmo, né? E de fato tem me gerado os ganhos, né? Assim que eu sei para onde eu vou, para onde vai. Claro que tem meses que extrapola, né? Por exemplo, esse mês, né? Por conta da pandemia, esses meses, por exemplo, eu tava falando até com minha esposa, né? Eu tava verificando que o nosso gasto com alimentação subiu 3 vezes, né? Com relação a meses anterior, né, a meses anteriores, né? Mas aí eu explico, falei, olha, eu estou gastando mais, né, com o consumo de alimentação, porque eu estou em casa, tal, consequentemente, né, eu acabo consumindo mais. Então, a contabilidade, gente, ela é extremamente... Que tal se eu fazer uma live com um determinado assunto? Bonifácio, eu fiz um questionamento no meu Instagram. Eu posso fazer um outro questionamento, né, sobre qual tema vocês teriam interesse que nós discutíssemos aqui, né? O segundo mais votado foi renda variável, né? O terceiro foi finanças pessoais e o último foi renda fixa, né? Porque assim, muitas pessoas, como está dito anteriormente, quer ser investidor. Eu quero começar a investir. Mas eu acho que o passo mais importante é você ter dimensionamento das suas receitas e suas despesas. A não ser que você já tenha renda passiva, ou seja, você já gere renda sem a necessidade de ter um emprego formal, né? Ou seja, a sua renda para o seu consumo próprio, dos seus gastos mensais, decorre tão somente dos seus investimentos, aí tudo bem. Mas caso contrário, né, eu acho que seria interessante, né, você fazer o dever de casa, né, fazer o beabá, né. E esse beabá eu ensino através da contabilidade, que é a contabilidade. Pronto, tá, tá, beleza, Bonifácio, eu disponibilizo. Eu vou fazer um outro questionário depois, né, quando encerrar essa live lá para quinta-feira, talvez sexta-feira, eu possa fazer algum tipo de questionário sobre, né, qual temática vocês têm mais interesse, né? Então, então a ideia para vocês partirem para investidor é vocês fazerem o dever de casa, né? E esse dever de casa, né, eu consigo operacionalizar através da contabilidade, através de suas técnicas, através dos seus mecanismos e através dos seus meios que lhes são próprios. Gente, alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação, né, sobre o que nós discutimos hoje, sobre de que forma nós podemos controlar nossas finanças pessoais através da contabilidade? Deixa eu ver se alguém. Temos acho que 26 pessoas ouvindo aqui, nos ouvindo. Aí queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, né? Que temos ainda algum tempinho ainda, né, para falar, né? Tem que começar com a estrutura básica, né, professor, para não dar isso. Sim, sim, cara. É o elementar, cara, né? É o elementar, né? Um colega meu, né? Ele, professor, eu quero começar a investir, tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, você já fez o seu dever de casa? Você sabe quanto é que você ganha? Sabe para onde vai seu dinheiro? Ele, professor, mas não sei o que, e tal. Eu falei, cara, então primeiro faça o seu dever de casa, né? Aí depois nós conversamos sobre investimento. Então, a partir do momento que você tiver esse real dimensionamento, da onde o seu dinheiro veio, e para onde ele vai, que aí nós podemos, né, tratar isso aí. Minha esposa falou oi. Muito bom conteúdo, professor. Reforça aquilo que vimos lá no seu curso. Isso, é exatamente isso aí, Fernando. Fernando é o menino que mais lê, é o aluno que mais lê no mundo, né? O menino lê muito, rapaz. Né? Quero chegar nesse nível, cara, de leitura que você faz, né? Eu reconheço que eu tô um pouco displicente com relação à leitura, mas assim, displicente vírgula, né? Que assim, eu tenho mantido a média de leitura de um livro pelo menos por mês, né? Mas eu queria melhorar mais, né? Eu queria estar lendo mais,
mas eu não tô lendo tanto assim, né? Alguém quer questionar mais alguma coisa, gente? Acrescentar algo, dizer algo? Fiquem à vontade, né? Esse é o momento, né? Que de conteúdo mesmo nós já abordamos aqui o que tínhamos de abordar. Agora eu estou deixando um tempo livre para nós discutirmos não só a temática dessa live, mas também outros assuntos que porventura vocês tenham alguma dúvida, né? E que porventura, se eu puder ajudar, né? Eu fiquem à vontade, né? Previsão pós-pandemia de cursos, palestras. Cris, eu estou pensando em fazer um curso presencial em Salvador, como rodei no ano passado, né? Um curso, né, como do ano passado, eu estou pensando em fazer um curso aqui em Salvador pós-pandemia e estou trabalhando no curso online, né? Esse curso online eu tô trabalhando legal, vai ser um curso bem robusto, né? Vou entregar tudo aquilo que eu sei, decorrente dos meus estudos, decorrente daquilo que eu estudei no meu mestrado, né? E aí eu quero trazer isso, né, para esse curso. Para os cursos que eu faço, né? E aí, mas tá sim, Cris, tem previsibilidade sim. Eu tô só esperando essa circunstância aí abaixar poeira, tal, para nós trabalharmos na divulgação, né, do curso, enfim. Esse ano o negócio tá pegando, minha meta tá prejudicada também. Cara, tá prejudicada, é normal. Assim, nós estamos numa situação de muito atípica, né? Assim, eu estou aproveitando também para fazer alguns outros estudos, né? Por exemplo, estava estudando banco de dados, né? Algo que eu me interessa, né? A área de lógica, de programação, algo que me interessa. Eu estava estudando isso até nesse instante, né? Antes de vir para a live, né? E aí a ideia é essa, né? Assim, mas sempre está estudando, cara. Eu acho que o maior investimento que nós podemos fazer é investir em curso, treinamento. Eu mesmo tô ansioso, eu comprei uns livros na Amazon, né? E tô esperando chegar eles para devorar. Esses livros eu falei, não, esses livros eu vou ler assim, assim, de forma fervorosa mesmo. Tô esperando somente chegar os livros para tocar o barco, certo? Bem, gente, deixa eu ver aqui. Bom, não tem, então beleza. Gente, então eu só vou fazer uma recapitulada, né, para que nós fecharmos a nossa live, né, para respeitar o tempo do Instagram. Então, quais são as etapas para o planejamento do orçamento doméstico, das finanças pessoais? Primeiro passo, diagnosticar. O diagnóstico eu consigo fazer através da escrituração contábil, ou seja, a escrituração contábil é o registro de um fato. Eu tenho o planejamento, ou seja, o planejamento é algo que eu quero alcançar. Esse planejamento eu consigo fazer através das demonstrações contábeis. A demonstração contábil ou as demonstrações contábeis me diz como é que está a situação da minha riqueza, do meu patrimônio naquele determinado momento, né? E a partir dessas demonstrações eu consigo, né, fazer o planejamento. Depois eu tenho a auditoria. A auditoria, ela faz o confronto do que ocorreu com o que deveria ocorrer. O que deveria ocorrer é o que está no planejamento e o que ocorreu é o registro dos fatos que nós vamos registrando através da escrituração e a análise das demonstrações contábeis que vai nos dizer como é que está o nosso comportamento, né? Ou seja, os indicadores, os índices, enfim. Então observamos nessa live que a contabilidade ela dispõe de ferramentas, né, que podem ser úteis, né, para o gerenciamento das nossas finanças pessoais, né? E é através dessas ferramentas que nós podemos efetivamente, né, ter educação financeira e a partir daí tornarmos pessoas mais conscientes com relação ao nosso dinheiro, né, utilizar o nosso dinheiro de forma mais racional, né, e que possamos efetivamente utilizar ele de forma que nos traga felicidade, né? Que infelizmente ele muitas vezes é fonte de estresse, mas que pode ser mais e que possamos utilizar ele de forma, como é que eu posso dizer, que nos traga felicidade, né? Através de tudo aquilo que ele pode nos proporcionar, certo, gente? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação, né, sobre a live de hoje ou sobre outra temática envolvendo, né, contabilidade, finanças? Dá um tempinho aí.
Bem, gente, então, já que ninguém tem dúvida, ninguém tem questionamento, para fechar aqui, né, eu dou, né, como eu sempre falo em sala de aula, né, eu dou a live encerrada por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar discutindo aqui com vocês, né, estar debatendo, né, aquilo, um pouco daquilo que eu sei, né, sobre contabilidade, sobre finanças, e espero que essa live possa ter sido útil para cada um de vocês. Ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar ela lá no meu YouTube, né, para quem porventura não tenha assistido ela, certo? Gente, muito obrigado, boa noite e fique com Deus sempre. Valeu! Como faz para pai rico? Valeu, obrigado, cara. Valeu. É isso aí. Valeu. Como faz para rico fácil, professor? Cara, é estudando. Valeu, valeu, gente. Obrigado aí. Valeu, tamo junto. Valeu, Litânia. Obrigado, viu? Isso aí. Valeu, obrigado aí pelas congratulações. Eu tô encerrando aqui, viu, gente? Valeu, tamo junto.